mas eu passo agora, então, para quem quiser fazer uso da palavra. Primeiro, o Paulo Gaspar, que já se habilitou aqui. Obrigado, Paulo. A palavra é sua. Obrigado, presidente, vereador Luiz Rossini. Parabéns aí pela organização dessa comissão de impactos econômicos durante a pandemia. Parabéns à Brasel por todo o protagonismo. A gente tem acompanhado vocês desde sempre, principalmente agora na época da pandemia, que realmente é um dos setores, um dos mais afetados, sem dúvida nenhuma. Concordo 100% com toda a exposição que foi feita aqui, pelo Matheus, pelo Cláudio, pelo Mário, pelo Sérgio. A gente tem acompanhado de perto o sofrimento de vocês, até porque a gente é amigo pessoal de muitos de vocês. O Gustavo, que está aqui, que também já conversamos sobre questões relativas aí a outra comissão que a gente é presidente, da desburocratização, que nós também vamos chamar oportunamente vocês para falarmos sobre essa questão, como o Matheus colocou, o Sérgio acho que colocou isso, além da questão da pandemia, antes já havia um sofrimento que perdurava durante décadas aí de recessão e da burocracia que solapa o setor, principalmente aí de vocês e de muitos outros, de micro e pequenos empreendedores. Então, é um dever nosso aí colaborar de tornar um Estado cada vez mais enxuto e o Estado tem que ser um facilitador de negócios e não um complicador. E aí vem a questão da pandemia ainda por cima, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas para o Matheus em relação ao número de leitos. Eu sei que vocês tiveram com o governador, não sei se foi, acho que foi pessoalmente com o governador você esteve. E como fica essa questão da diminuição de leitos? Qual a resposta que foi dada a vocês e o que você acha que teria que ser feito, porque isso é uma competência do governador do estado, principalmente, e também em relação ao pagamento de salários, eu acredito que seja uma competência do governo federal. Vocês já foram socorridos no ano passado, e como fica o pleito disso agora, nessa segunda etapa da pandemia, nessa nova cepa, qual é a perspectiva de vocês? E em relação às reparações do município que pode ser feito, vocês podem contar com o nosso empenho, tenho certeza do vereador Rossini, de todos da comissão, e eu particularmente já protocolei o projeto para isenção do IPTU aí durante a pandemia, dos negócios que tiveram que fechar as portas ou diminuir conforme a fase, né? Mas sei que é muito pouco diante do que precisa ser feito, né? Então é isso, Matheus, basicamente, número de leitos e pagamento de salários, por favor. Ô Paulo, como que você está? Tudo bom, vereador? Obrigado pela presença aí, a gente sempre acaba tendo interação junto contigo aí, desde da parte da desburocratização, que eu acho que é um fator que vinha pré-pandemia e ainda a gente vai ter que trabalhar muito nisso. Respondendo diretamente suas duas perguntas, a gente teve com o governador, né, a Brasel teve junto com o governador, o presidente nacional Paulo Somotti e eu, mas a gente não tratou desse assunto, a gente foi tratado um assunto que está sendo vendido pelo governo do estado como uma ação de reparação, mas não é. Na realidade, no final de dezembro, o governo do estado fez uma reforma administrativa que aumentou impostos de vários setores, inclusive o nosso, ele continua aumentado, continua maior, né? O ICMS do setor ele teve 15% de aumento, mas ele teve um aumento que foi muito impactante na nossa cesta básica, que é o aumento de proteína, o que a gente chama da mistura, né? Então, as carnes de frango, de vaca, de porco aumentaram 90% a alíquota do ICMS. Saiu de 7% para 13,3%. Isso de dezembro e ficou vigente agora até dia 1º de abril. Dia 1º de abril. O que a gente foi brigar é para que reduzisse voltasse essa alíquota, na realidade reduzisse essa alíquota, que representava aí uma arrecadação de 400 milhões de reais só no nosso setor. Então, isso foi isso que a gente conversou com ele, a gente conseguiu sensibilizar o governo do estado a não fazer esse aumento, porque se a gente já está passando fome, a gente ia passar mais fome, porque a gente não ia conseguir vender comida, ia ter que precificar, e ainda quando a gente comprasse em casa do pequeno açougue, do pequeno mercadinho, ele ia, por ser simples, ele ia acabar pagando 90% a mais de imposto.
Com relação a como fazer os leitos, eu sinceramente não é muito minha área, mas eu estou cada vez mais interessado em entender o que está acontecendo no nosso país, e eu vejo um exemplo muito interessante, que é o exemplo de BH. BH, ele não conta mais o percentual de ocupação de leitos daquele período pelo aquele número de leitos daquele período. Então, se a gente reduziu 10 leitos agora, minha taxa de ocupação vai ser maior. Eles fazem com database do momento aonde teve uma quantidade suficiente para passar a crise dos leitos. Então, o que eu acho que faria sentido aqui a Câmara poder ajudar a gente a entender? Se a gente chegou no momento que a gente teve 1.428 leitos, vamos fazer com que o Estado calcule a ocupação para fazer as mudanças de fase em cima da quantidade de leitos que a gente teve, e não em cima da quantidade de leitos que ele vai jogando para uma região ou outra, porque eu acho que é competência deles e eles precisam fazer isso. Pode ser que naquela região está precisando habilitar mais leitos do que essa região que não precisa ter leito habilitado. Então, ela tem, e eu acredito que deva conseguir fazer essa transferência de leitos de um lado para o outro. Porém, o comércio da cidade não pode ser prejudicado com isso. E aí que eu entro no meu ponto. Eu acredito que ótimo. A gente, leitos relativos ao leito, a ocupação real nossa é de 75%. Se o Plano São Paulo fala que 75% tá válido, ótimo, vamos passar de fase, vamos evoluir para a fase amarela, para a fase laranja, enfim. E não a gente ficar sendo mantido em 85% e na hora que vai mudar de fase a gente fica para trás. Então, eu acredito que seria um pleito interessante a todo mundo do Estado fazer isso, para com que, se a gente tinha 14 mil, inclusive foi reduzido 300 leitos no estado, mas depois eu passo esses números exatos, aí a gente levanta isso no SEAD, no Instituto SEAD, todo dia de manhã na Brasil. Então, está reduzindo leitos e está tirando leitos daqui, né? Então, acho que a gente poderia ter essa transparência do Estado para com que as fases sejam mais bem explicadas para a população e o comércio sim responda da maneira correta e não simplesmente da alocação dos leitos do Estado. Essa era uma pergunta, e a outra? Sobre o governo federal pagar os salários atrasados, ajudar a pagar os salários. A reedição da MP 936, ela está desenhada, ela chegou a ser enviada para o presidente da República, ela está prevendo aí ela ser muito próxima do que foi no começo da pandemia, ou seja, chegar a auxiliar até 70% do pagamento dos salários. O problema é que ela barrou no teto de gastos, e hoje está sendo na Câmara está sendo votada uma PL de aumento do teto para gastos especiais, que entrariam tanto essa reedição da 936 quanto um novo Pronamp. A gente está esperando aí que os deputados federais aí, do Brasil todo e aqueles muito próximos da Brasil ajudem a gente a fazer com que essa PL seja aprovada, e parece que tem maioria na Câmara isso aí. E se isso for, a gente acredita que na próxima semana ou na outra possa acontecer de ter esse auxílio. Mas qual que é o ponto que a gente pega? Isso aí foi prometido para a Brasel numa reunião com o Paulo Solmuth, com o que é o nosso presidente nacional, com o presidente Jair Bolsonaro e com o Guedes, dia 21 de janeiro, que ia sair em 15 dias. Então a gente está desde o dia 21 de janeiro esperando que isso saia. Então, a gente virou gato escaldado. Enquanto não tiver o papel assinado e a Caixa Econômica liberando o salário, pagando o salário na conta dos funcionários, a gente tem que continuar tentando sobreviver.